Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Espero que estejam todos bem nesse período de pandemia, que estejam todos se cuidando, que estejam fazendo as atividades semanalmente, tá? Isso é muito importante para que vocês continuem aprendendo, beleza? Para quando voltarmos, para que possamos dar continuidade aos estudos de uma forma muito mais tranquila. Eu trago algumas dicas para vocês antes de começar a aula de hoje, para facilitar essa organização, esses estudos em casa. Eu recomendo que vocês assistam todos os dias as aulas, né? Acompanhem diariamente. Se perder na TV, assistam no Facebook, no YouTube, certo? Ao assistir essas aulas, o interessante é que vocês tenham sempre um caderno próximo, para vocês fazerem anotações. Mas não é anotar o que eu estou dizendo exatamente. Né? Anotar conforme vocês forem entendendo as palavras-chave, né? Fazer um esquema de estudo. E se não pegou perfeitamente, assista novamente a aula, ok? Essas anotações são importantíssimas para depois vocês, nos exercícios, entenderem, né, perceberem se estão conseguindo ou não dar continuidade na matéria. Tá joia? Então, sempre façam anotações, não só na aula de história, mas em todas as disciplinas. Ok? Pessoal, vamos para a aula de hoje então. Na última aula, nós aprendemos sobre os povos indígenas brasileiros na atualidade, né? Assunto que daremos continuidade na aula de hoje. Prontos? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2 na página 138. Prontos? Pessoal, a Constituição de 1988 assegura aos indígenas a posse das terras ocupadas tradicionalmente por eles. Apesar dessa garantia legal, da Constituição, há centenas de terras que ainda não foram demarcadas ou registradas pelo governo brasileiro como pertencentes aos indígenas que lá vivem. Os indígenas que vivem em terras não demarcadas acabam sofrendo alguns problemas. Eles ficam mais expostos a invasões, né? Invasões em suas terras para exploração de madeira ou minérios. Também sofrem, né, invasões com instalação de fazendas ou outros tipos de empreendimentos econômicos. Né? As pessoas então tomam posse da terra como se não fosse de ninguém, certo? Então a gente vai ter vários problemas ligados a esse não reconhecimento de terra. E desses empreendimentos que vão ser realizados, podem ser realizados por principalmente por não indígenas. Né? A gente tem que destacar que são não indígenas que estão explorando essas terras, certo? De maneira geral, a relação dos grupos indígenas com a terra em que eles habitam é marcada por um equilíbrio na exploração dos recursos naturais, evitando que eles desapareçam. Né? Ou seja, a caça de animais, a coleta de frutos, a pesca, o corte de árvores e o uso da água são feitos para atender ao sustento e às necessidades de sobrevivência do grupo. Na maioria dos casos, não existe a prática de explorar a terra mais do que precisam com o objetivo de vender produtos, ganhar dinheiro ou acumular riqueza. Então, eles só usam o necessário. A exploração que é feita de forma moderada desses recursos permite que o meio ambiente se mantenha equilibrado, ok? Porque a retirada é menor do que a quantidade de recursos existentes. No entanto, há outros grupos que, pressionados pela pobreza ou atraídos pelo conceito de riqueza dos que não são indígenas, grupos indígenas que começam a mudar um pouco seus conceitos, eles se juntam a grupos que praticam a exploração predatória,
que é destrutiva das próprias terras indígenas e acabam sendo esses indígenas os maiores prejudicados pela devastação, que às vezes é irreversível, né? Não tem volta, ok? Nas últimas décadas, têm surgido várias organizações e entidades fundadas pelos próprios grupos indígenas para defender seus interesses. Esse tem sido um passo importante para esses grupos garantirem, assegurarem direitos e que tenham maior visibilidade na sociedade brasileira e internacional. Agora, eu convido vocês para conhecer um pouquinho mais sobre alguns povos indígenas do Brasil, ok? Primeiro, vamos falar sobre os Guajajara, né? Na página 139 da apostila de vocês. Temos aqui uma foto, né, desse grupo indígena. Esses indígenas habitam o Maranhão e são um dos povos indígenas mais numerosos do Brasil. Eles falam uma língua do tronco linguístico Tupi-Guarani. Em 2000, eram aproximadamente 13.100 pessoas, divididas em 11 terras indígenas. Os Guajajara praticam a agricultura e produzem mandioca, milho, arroz, abóbora, melancia, feijão, fava, inhame, cará, gergelim e também o amendoim. Em algumas aldeias também plantam arroz e frutas para comercializar em cidades próximas. Os homens dedicam-se também à caça, ok? Os Guajajara têm um histórico de séculos de relações conflituosas com os não indígenas, que lhes tomou terras e usou sua mão de obra de maneira exploratória, ok? Isso, historicamente, a gente vai conhecer melhor. Até os dias atuais, periodicamente eles sofrem ameaças de grupos econômicos, né, como vimos, os mineradores, né, o corte de madeira ilegal, e esses grupos econômicos e pessoas que querem então explorar, geralmente ilegalmente, as suas terras. Agora vamos conhecer um pouco sobre os Carajá. Os indígenas da etnia Carajá vivem ao longo do rio Araguaia, em áreas dos estados de Mato Grosso, Pará e Tocantins, incluindo a Ilha do Bananal. Eles falam o idioma Carajá e também são conhecidos como Ini, que significa nós, né, na língua deles. Cada aldeia tem seu território para caça, território para pesca e realização de rituais. Eles também cultivam roças, né, de banana, milho, mandioca e melancia. Coletam mel silvestre e frutos do cerrado, né, como, por exemplo, o pequi. Tá? Homens e mulheres produzem cestos inspirados em formatos de animais. Né? Já a cerâmica deles é produzida exclusivamente pelas mulheres. Além de utensílios domésticos, as mulheres fazem bonecas de cerâmica representando cenas da vida cotidiana, animais que vivem próximos à aldeia e temas presentes em seus mitos. O contato com a sociedade não indígena trouxe para alguns Carajá doenças como a tuberculose e também o consumo de bebidas alcoólicas. Né? Na foto ao lado nós temos uma bela fotografia de um dos rituais dos Carajá. Agora, na página 140, vocês podem ver aí que temos os Yanomami. Né? Aqui temos uma foto com as mulheres e crianças desse grupo indígena. Okay? Os Yanomami, eles formam um grupo de caçadores-agricultores que vivem na floresta amazônica, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A denominação do grupo, o significado do nome desse grupo na língua deles, significa seres humanos. Né? Então, na língua deles, Yanomami significa seres humanos. Em 2011, a população Yanomami era estimada em 35 mil pessoas, dos quais cerca de 20 mil
vivem em território brasileiro, ok? Eles falam 4 línguas aparentadas da família linguística Yanomami, certo? Cada aldeia é formada por uma ou várias casas, que podem abrigar até 400 pessoas, certo? Os homens se ocupam principalmente da caça, enquanto as mulheres se dedicam à agricultura. Cultivam banana, milho, mandioca, batata, tabaco, algodão, frutas, né? As mulheres também se dedicam à coleta de castanhas, larvas, mariscos e o mel. A pesca é exercida tanto pelos homens como pelas mulheres. Nas aldeias, as decisões são tomadas com a participação de todos os membros do grupo. Nas décadas de 1970 e 1980, os grupos Yanomami foram fortemente afetados por obras da expansão econômica que eram patrocinadas pelo governo federal e também por atividades de garimpo ilegal. O contato levou doenças e, consequentemente, a desestruturação de diversas aldeias Yanomami. A terra indígena dos Yanomami foi homologada em 1992, após décadas de mobilização dos próprios indígenas e de entidades que defendem esses grupos. Por último, vamos conhecer os Munduruku, né? Esse grupo, olha uma fotografia aqui ao lado, eles estão em Brasília, né, manifestando pelos seus direitos, ok? Percebam as pinturas corporais, né, os elementos que eles utilizam, ok? Pessoal, os Munduruku, eles vivem às margens do rio Tapajós e de seus afluentes, né, no estado do Pará. Eles falam a língua Munduruku. Muitos jovens também falam português, porque frequentam escolas e convivem com moradores da região. Eles praticam a agricultura, a pesca, criam animais domésticos, caçam e coletam recursos naturais da região. Alguns de seus membros trabalham nos seringais, né? Um dos principais problemas enfrentados por eles é a poluição das águas dos rios, provocada pela ação dos garimpeiros. A água torna-se imprópria para o consumo e os peixes acabam morrendo, né? Esse povo ainda espera a demarcação de suas terras. Vamos resolver juntos um exercício antes de encerrarmos essa aula. Abram na página 142, é um exercício do Em Casa, é o exercício 2. Em uma reportagem publicada no jornal digital Nexo, a antropóloga Carla Dias criticou o Dia do Índio no Brasil. Segundo ela, as comemorações da data reforçam uma imagem única de um índio que fala uma língua, mora em um determinado lugar, quando eles falam quase 300 línguas e moram em diversos lugares e, né, as casas têm diversos tipos de arquitetura. Seus corpos são pintados com diversas tintas e grafismos e com várias gamas de conhecimentos sobre o mundo e a natureza, né? Essas comemorações são feitas de maneira a não prever isso tudo, ao contrário, né? A passar uma visão chapada e superficial, né? Rasa, simples, né? Por que a antropóloga critica a forma como o Dia do Índio é comemorado no Brasil? Há um pouco aí a interpretação de texto, né, pessoal? Porque a comemoração do Dia do Índio, segundo ela, se faz como se o índio fosse um tipo único. Não leva em consideração as muitas diferenças que caracterizam as centenas de grupos que vivem no Brasil, reforçando então uma visão equivocada sobre os grupos indígenas. B. Comente a diversidade indígena do Brasil. Com base no que nós estudamos e no texto, né, dessa questão, vocês devem mencionar, né, que no Brasil vivem mais de 300 grupos indígenas e que eles possuem idiomas, tradições culturais, formas de organização econômica e social e expressão artísticas próprias, né? C.
aponte problemas que os grupos indígenas do Brasil vêm sofrendo que ameaçam sua existência e seu modo de vida. Nós vimos que é recorrente, né? Há muitas terras indígenas que não são demarcadas, né, que ainda lutam por isso, tornando grupos que nelas vivem mais expostos às ameaças econômicas, que podem ser invasões, mineração, extração de madeira ilegal, etc. Diversos indígenas, né, grupos indígenas, perderam a maior parte de suas terras, vivendo confinados em pequenas áreas, nas quais podem praticar seu modo tradicional de produção e sobrevivência, né, em algumas de suas tradições culturais, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós conhecemos um pouco mais sobre os povos indígenas brasileiros na atualidade, como eles vivem e quais problemas eles enfrentam, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrem de fazer as anotações, lembrem de fazer as atividades. Um abraço a todos, até semana que vem.